boa. Mas olha, agora a gente vai bater um papo com ele que eu adoro quando vem ao Você Bonita. Por todo o bate-papo, todas as informações e principalmente pelos alertas que ele traz aqui pra gente. Vamos conversar mais uma vez com o cardiologista, Dr. Hélio Castella. Seja bem-vindo. Um ótimo 2015, que a gente tem aí um ano que as pessoas se interessem mesmo, né, pelos cuidados com a saúde, né, doutor? Tomara, né? Que possam ouvir aí todas as orientações de médicos como o doutor Hélio. E por isso que a gente pensou nessa pauta, o check-up do início do ano. Né? A gente vai prometendo, é aquilo que eu falei na abertura. O pessoal vai empurrando com a barriga, não vai, doutor? O ano vai indo, assim, não vou deixar para o ano que vem. Não, ano que vem. Quando vai começando a chegar ao final do ano, né? Eu sempre falo que aquelas 7 ondinhas que a gente pula no começo do ano, né? É sempre a mesma coisa, né? Estudar inglês, emagrecer, ganhar mais dinheiro, fazer ginástica. E aí no final do ano a gente vê, poxa, qual delas eu realmente quase fui nenhuma. Atrás, né? Quase nenhuma. Agora, esse lance do check-up no início do ano, ele é super importante porque é como se a gente dissesse assim, deixa a pessoa tranquila para entrar no ano de uma maneira tranquila, sabendo que ela está cuidando direitinho da saúde, que está indo tudo muito bem, né? Então, te pergunto, o que você acha, assim, imprescindível, que não pode faltar para esse check-up? Que tipo de exames, então, os pacientes precisam fazer e os médicos precisam pedir? Carol, varia muito de idade e o que a pessoa tem de antecedente, né? Se é uma pessoa extremamente jovem, né? Porque existe um mito de que a avaliação médica, check-up, tem que ser uma coisa só para quem é mais velho. De jeito nenhum. Né? Já vou contar uma história. É muito engraçado isso, porque a gente leva o nosso carro para fazer manutenção desde que a gente compra ele, mesmo que compra zero. Sem dúvida. Né? Ele é novo, para que você leva? Né? Agora, nossa saúde não. Então, você leva teu filho no pediatra, depois você abandona. Aí não leva mais, ele vai aos 40, 50 anos só, e fica lá 20 anos sem ir no médico. Então, na verdade, você tem que fazer uma avaliação, pelo menos anual, em qualquer idade. Tá? Obviamente que é diferente. Quando você pega um jovem, um adolescente, ou um cara na idade antes de 30 anos, ele pode fazer uma avaliação mais simples, né? Então, primeiro, uma avaliação médica completa. Tá. Não se deve aceitar nenhum exame se você não for examinado. Se não tiver ali aquele contato com o paciente. Tem que examinar. De examinar, conversar, clínico, né? Entender as possíveis doenças que a pessoa pode ter. Então, se ela tem antecedentes, por exemplo, o pai é diabético, a mãe tem pressão alta, já tem pessoas que tiveram alguma doença cedo na família, uma mulher que teve câncer de mama, toda na família cedo, etc. O check-up é de uma forma. Se não tem ninguém na família com nenhuma doença, o check-up é diferente. Perfeito. Então, os antecedentes são importantes, um exame médico criterioso, pegar desde a cabeça até os pés. A gente até brinca, faz até aquela coisa de ver no meio dos dedos para ver se tem frieira, né? Então você acaba vendo tudo. Porque às vezes um detalhe no pé você suspeita de um diabetes, por exemplo, uma coisa que não está cicatrizando direito, uma infecção que está perpetuando. Olha, eu tenho esse machucado, está sempre aí, não melhora, tal. Poxa, será que ele tem alguma outra coisa que propicie isso? Entendi. Então, um exame geral é a primeira coisa. Depois vem os exames complementares, por isso que eles chamam complementares. Então, os laboratoriais são complementares. Complementares. Então, a partir do exame geral, você vai fazer a triagem do que você precisa. Então, obviamente, um hemograma geralmente para ver se tem uma anemia, se há suspeita de uma infecção que atingiu o sangue, leucemias, essas coisas todas, parte de coagulação, você acaba descobrindo com um exame de sangue simples, a avaliação se a pessoa tem ou não diabetes, ou está no estado pré-diabético, que hoje é muito comum. Que é, então, dosando a insulina e glicose? A glicose, principalmente, em jejum. E, às vezes, você precisa fazer mais a hemoglobina glicada, às vezes você precisa fazer testes de tolerância à glicose, quando a pessoa está dentro daquele limiar um pouquinho aumentado, mas não chegou a ser diabético ainda. Entendi. Então, você está num limite, vale a pena você fazer um teste para ver se a pessoa já está num pré-diabético, como a gente chama para o leigo entender. Que é aquele que a pessoa tem que ficar ingerindo aí algo com açúcar e vai tirando de uma em uma hora, fazendo a curva glicêmica, né? Exatamente, a curva glicêmica. Esse exame também é importante. Isso, se a pessoa houver suspeita na glicemia de jejum. Né? Avaliação de função renal,
O principal exame é a creatinina e a ureia, é o exame básico. Tá. Se houver alguma dúvida, você passa por uma coisa mais complexa. Função hepática, você pode ver através de alguns exames de sangue também, as enzimas hepáticas. A parte toda de gordura no sangue, colesterol, triglicérides, toda essa parte, principalmente quando tem antecedente na família, quando a pessoa é obesa ou tem algum outro antecedente próprio dela. Por exemplo, ela é diabética, ela tem maior chance de ter colesterol alto. Entendi. Ela é hipertensa, diabética... E caso de alguém na família que tenha tido, de repente, um infarto, alguma coisa... Exatamente. Do tipo. Esses são os exames de sangue, quer dizer, tudo vai variar de pessoa para pessoa. Tá. Né? Mas são importantíssimos, devem ser feitos. Se você tem, por exemplo, um indivíduo já mais idoso, 60, 70 anos, que tem várias pessoas na família que tiveram um determinado câncer, então você pode pedir algum marcador para tentar avaliar aquilo, a possibilidade maior ou menor daquilo estar acontecendo. Hoje a gente já consegue dosar isso, então? Já consegue. Algumas coisas sim. Você não tem um screening de 100%, que seria através de avaliações genéticas e tal, mas você consegue já... Olha só que interessante. ter pelo menos algumas dicas. Marcadores, então? Alguns marcadores oncológicos que, eventualmente, você pode também pedir como um screening inicial, como uma avaliação inicial. Tá? Outros exames que não sejam só de sangue, que seria a parte de avaliação funcional dos órgãos. Eu ia te perguntar, da esteira, já tem alguma coisa mais moderna que avalie isso? Ou ainda é a máscara, a esteira? A avaliação cardiológica, ela é feita... Basicamente, o exame clínico, como eu falei, dependendo da idade, há necessidade do teste ergométrico, que é aquele da esteira, e o ecocardiograma. O ecocardiograma é um ultrassom do coração que vê tamanho do coração, funcionamento do músculo do coração e das válvulas. Que é o que a gente vai mostrar daqui a pouquinho. Então, é um exame que é como aquele ultrassom que você vê do bebê, que vê toda a formação do bebê, é isso que você vê no coração. O teste ergométrico, ele analisa o coração sob esforço, sob estresse, entendeu? São exames mais simples, mas é um exame com muita acessibilidade. Quer dizer, qualquer um pode fazer. E deve fazer tanto antes de no sistema começar. Público como privado. E mesmo que a pessoa precise arcar com pagamento para fazer isso, não é uma coisa super onerosa. Então, para primeiro exame dá para fazer. Perfeito. E aí, em alguns casos, você falou daquele que tem a máscara, o oxigênio. O teste ergométrico com máscara, que é o ergoespirométrico, ele é indicado mais para quem vai fazer atividade física de rotina e principalmente competitiva. Tá? É um check-up de atletas. Ou para algumas patologias cardíacas que você queira fazer uma avaliação mais detalhada da performance cardíaca. Entendi. Então você pode usar. Não é o exame de rotina. De rotina para descobrir isso. Não é a rotina. Então vamos fazer assim, vamos colocar uma perguntinha. Tem perguntinha, né, Glass? Vamos colocar a perguntinha aqui, que eu sei que estão chegando. Gente, dúvidas, o que vocês quiserem, daqui a pouco a gente vai mostrar vídeos do coração. Super legal ver o funcionamento, é muito legal. Vamos ver de quem que é, então. A primeira é da Camoca, acho que é isso, né? Pop Camoca. Um beijo para você. Boa tarde, gostaria de saber o que é prolapso e se ele é grave. Prolapso, doutor. Prolapso, a palavra prolapso, o significado dela é como se fosse queda. Tá? Tanto que na ginecologia existe prolapso uterino, mulheres que às vezes tiveram partos normais e o útero cai. Né? O prolapso da válvula mitral é como se a válvula ela abre e no fechamento dela é como se ela abaulasse um pouco. Seria um fechamento mais redundante, mais abaulado. Boa parte da população tem isso, não sabe, e não é necessariamente uma condição patológica. Tá? É uma coisa que tem que acompanhar. Em 90% dos casos evolui bem sem precisar fazer nada. Tá? Existe uma porcentagem pequena, aí de 5 a 10%, que às vezes acaba, com o passar do tempo, essa válvula não fechando direito, ou causando algum tipo de arritmia. Tá? Então é uma coisa para acompanhamento, geralmente não é grave, e tem controle, raramente precisa de cirurgia, geralmente mais futuro. E a gente descobre através de um dos exames que você citou. Principalmente o ecocardiograma. Então, tem que fazer, por isso a gente está falando do check-up. Vou dar um recadinho, já volto. Na volta a gente vai mostrar então esses vídeos e colocar mais dúvidas aqui. E eu queria contar que você estava falando assim da idade, da diferença.
marido de uma amiga minha lá do prédio, né? Enfim, tem um filhinho até amiguinho do João. Infartou dia 27 de dezembro, Poxa. 35 anos. Gente, 35 anos. Estão ouvindo, meus meninos? 35 anos. Ele tá bem, graças a Deus, ele percebeu. E ele é atleta, ele faz aquele... não sei o nome. Na água que tem os saltos, que tem não sei o quê, que é... Esqueci. Esqui, né? Tipo esqui. Olha, depois de um treino que ele está acostumado a fazer há anos, não vou dizer quem que é, né? Eu acho até que eles assistem o programa sempre, não vou dizer quem que é, mas eu acho que vale a pena contar como um alerta, né? Sentiu uma coisa aqui, achou que tinha comido alguma coisa que parou aqui, e o pai dele tinha problemas ligados a cardíacos, faleceu por um problema cardíaco, e aí ele se ligou. Aí ele falou para o amigo, você voa agora para o hospital. Chegou lá, ele, como você contou aqui, quando tem que reconhecer rapidamente, né, que a pessoa está tendo um infarto, na hora, ele estava na represa, porque ele faz esse esporte na represa. Da represa até o fim da cirurgia levou 1h40, ou seja, foi muito rápido. Muito rápido. Ele colocou o stent e ele está bem, graças a Deus. Mais um sustão, hein? Dia 27 de dezembro, gente, 35 anos. Isso não tem hora para acontecer. Você já me conta, a gente já vai falar mais sobre isso, porque a gente vai mostrar como funciona o coração e quando tem que colocar um stent, então, como é que a gente faz? Volto já pra gente. História importante. Ele tinha feito check-up 2 meses antes. Te pergunto, e aí, doutor, um check-up, às vezes a gente não consegue pegar tudo? Às vezes não. Pode acontecer, então. Ele tem uma sensibilidade, depende do exame que ele usou para fazer check-up, tem uma sensibilidade em torno de 90%. 90 e poucos por cento, depende dos exames, depende do que foi feito como check-up. Infelizmente hoje, às vezes a gente recebe avaliações incompletas chamadas de check-up. Mas pode ter tido uma completa e mesmo assim ter uma falha. Era uma veia que estava entupida. Uma artéria, né? Vamos mostrar então aqui nas nossas imagens, até para a gente entender quando tem um problema, onde é esse problema, né? Bom, esse é o coração, né, que todo mundo conhece, ele fica bem no meio do peito, ele tem de tamanho, mais ou menos o tamanho de um pulso fechado, então ele varia de tamanho de pessoa para pessoa. Ele, cada vez que ele contrai, você vê que ele contrai a parte de cima depois de baixo e o sangue sai para o corpo todo através dessa grande artéria que é a aorta. Essas que ficaram iluminadas, essas vermelhas, que chegou a ficar amarela aqui, são as artérias coronárias, que são essas artérias aqui, que cada vez que o coração se relaxa, ela nutre todo o músculo do coração. Você vê que o sangue, como se ele andasse em fileirinha, né? Esse músculo Vamos parar aqui, vamos segurar aqui? Isso. Volta lá. Naquela anterior, aí. O músculo cardíaco, ele, como eu digo, o coração é um saco de músculo. Então, cada vez que o sangue entra no ventrículo esquerdo, que é essa parte aqui do coração, você vem daqui de cima, do átrio, aqui a setinha mostrando, passa por uma válvula, aqui é uma das válvulas, essa é a válvula mitral, que é a válvula que a menina perguntou sobre o prolapso. Quando tem prolapso, ela abaula um pouco no fechamento para dentro da câmara de cima. Entendi. O sangue vem para cá, essa válvula abre, né, o sangue passa, ela fecha aqui. Quando ela fecha, essa parte de baixo se contrai e se contraindo o sangue sai por uma válvula que está aqui atrás. Entendi. Aqui atrás tem só um pedacinho e vem nessa artéria. Ele demora um pouquinho mais do que quem não tem o prolapso. Não, é igual. A velocidade é a mesma. Só o movimento dessa válvula que é diferente. Entendi. O movimento é mais, abaula um pouco, mas não demora nada. A contração é igual. É a mesma. É a mesma. Agora, doutor, uma pergunta. Quando ocorre, então, um infarto, quando tem um problema, normalmente, onde é? Pode ser em qualquer veia, pode ser em qualquer artéria? Qualquer artéria. Daquelas que a gente mostrou no desenho um pouquinho antes, essas artérias, elas não estão aparecendo aqui. Elas correm na parede do coração, dos dois lados, e elas vão, penetrar no músculo do coração, nutrindo o músculo. Assim como no teu braço também acontece isso. Vai as veias. no teu músculo,
nutrindo ele. Por isso você consegue fazer o esforço todo. Agora ela está aparecendo. Essa artéria aqui é a coronária, a azul é veia. A artéria é que leva sangue, a veia é que retira sangue. Retira sangue já sem oxigênio. Quem leva sangue com oxigênio é a artéria. Entendi. Então a artéria... Vamos parar essa? Isso. Segurar aí. Olha, ela vem e ela vai para todas as áreas do coração. Embora pareça, poxa, só aqui, não. É que ela tem raminhos dentro do músculo do coração que nutrem todo o músculo do coração. Se por acaso fecha uma artéria aqui, com uma plaquinha de gordura e depois coagula o sangue, toda essa área irrigada por esse vaso... Fica inativa. Ele não recebe oxigênio, não recebe sangue. Então você tem um infarto grande. Dependendo do local onde entope, se for aqui no começo, o infarto é maior. Se for aqui, o infarto é menor, porque a quantidade de músculo ainda irrigada por essa artéria é menor, porque já passou todo esse trajeto irrigando. Entendi. Então, quanto mais no início do vaso você tiver entupimento, maior o infarto. Quanto maior o infarto, maior o risco. Maior o risco. E se tiver que colocar o stent, que no caso dele foi o que foi feito, onde a gente coloca? Em qualquer lugar onde tem entupimento. O stent ele pode ser colocado aqui, pode ser colocado aqui, em qualquer lugar. Hoje os stents são... No próximo programa, já combinei com a produção, eu vou trazer o stent para mostrar para você. Ai, que legal! Vamos trazer. E mostra como é que ele funciona. Tá. Então, a gente vai, através de um cateterismo, entrando ou por essa artéria aqui do pulso, ou pela virilha, a gente chega até o coração. Hoje, com o paciente sedado, dormindo, a gente faz, nossa equipe faz com o paciente dormindo, como se faz uma endoscopia, por exemplo. Tá. Com ele dormindo. Lá a gente entra com um fiozinho bem fino, que é um pouquinho mais grosso que um cabelo. Tá. Né? Esse fiozinho ultrapassa o local onde está obstruído, é um fiozinho metálico, mas é muito fininho e bem flexível, ele não machuca, tá? E ele serve como um guia, como um trilho. E através dele você vai com um balãozinho, dilata o local e depois coloca essa malinha que é o stent. Que vai abrir. Isso, que você para abre permitir a passagem do oxigênio. Como se fosse um bob de cabelo de mulher. Tá. Não sei se ainda existe. Sim. Mas é pequenininho e metálico. E ele vai você, abrir. por exemplo, se ele está aqui entupido, você abre aqui. Olha se só. deixar rodar, a gente vai ver mais para frente, tem... Que a gente está voltando. A gente tem outro vídeo também, né, Glaucio? Outro vídeo também é bacana. Agora, uma pergunta importante, doutor, é o seguinte. A gente está falando aqui no caso de uma pessoa que tem um infarto e que vai com urgência e precisa realizar essa cirurgia. No caso de uma pessoa que faz o check-up. E no check-up é descoberto, então, é diagnosticado que ela tem que fazer safena, mamária... Ou mesmo... Nesse caso, claro, é um caso muito melhor, porque é feito... marcado, sem essa urgência, mas é feito do mesmo jeito. Da mesma forma. Quando é mamária, safena, tem que abrir ainda o peito? Isso. A cirurgia, esse procedimento com o stent, ele substitui a cirurgia cardíaca tradicional de peito aberto. Tá. Em boa parte dos casos. Ainda existem alguns casos que a indicação é precisa da cirurgia só. Entendi. Que a gente ainda não consegue desobstruir. A grande maioria hoje é feito com o stent através de catéteres. Tá. Você pode fazer ou na emergência, no infarto, como do seu amigo, e aí a gente sempre fala que tempo é vida. Quer dizer, o tempo que ele tem, da hora que ele chega, que ele começa a dor, na verdade, da hora que ele chega no hospital, até a hora que a gente abre a artéria dele com o stent, eu não posso passar de 90 minutos. Se tiver 100 minutos, não quer dizer que vai virar óbito, mas... Que vira óbito, mas... Quanto mais rápido eu fizer, menor o risco. Só para você ter uma ideia. Se eu fizer antes de 90 minutos, da chegada do hospital até conseguir abrir a artéria, a chance dele morrer é de no máximo 5%. Tá? Conforme vai passando, o risco vai aumentando. Ao passo que se ele levar 3, 4, 5 horas, isso já pode estar em 10, 15%. Exatamente pelo que você explicou, a falta... Porque eu vou perdendo muita área do coração. Entendi. Quanto mais rápido eu desentupir, menor o infarto que vai ficar. Eu ainda posso recuperar alguma coisa. Né? No caso eletivo é aquele que você marca, que é o indivíduo fez o check-up e você detectou alguma coisa. Você faz o cateterismo com o indivíduo em condição super mais tranquila. Tá? Se houver uma obstrução,
você pode fazer naquele mesmo momento ou marcar, vai depender de uma série de coisas, se o paciente está preparado para aquilo ou não, e você desobstrui e evita todo aquele sofrimento do infarto. Eu até falo com os pacientes, a melhor prevenção para o infarto é não ter. Sim, sem dúvida. Então, se você fizer o check-up, você consegue detectar antes. E é uma cirurgia que a recuperação é excelente. Meu sogro já fez, é excelente. Muito rápido. Pra você ter uma ideia, a angioplastia eletiva, essa que marca o cateterismo seguido de uma angioplastia, o paciente em 48 horas geralmente está em casa. Olha só, gente. De 24 a 48 horas ele está em casa. E homem, principalmente, a gente fala, né? Que tem medo de... esse vídeo também é muito legal. Tem medo de fazer exame, porque tem medo de descobrir, porque tem medo da cirurgia. É verdade. Não é isso? Tem medo de tudo. Gente, e não é assim. Melhor descobrir, melhor fazer, melhor evitar ter problemas muito mais sérios. Vamos colocar uma perguntinha, Glaucia, antes da gente colocar esse pra gente finalizar, vamos colocar mais uma perguntinha, que eu sei que tem várias. Tuzinha, um beijo pra você. Emagreci bastante desde então, sinto um pulsar no abdômen, na barriga, em volta do umbigo. Já li que quando estamos magros, sentimos mais a aorta, mas isso às vezes me preocupa. O que pode ser? Que interessante a pergunta dela. É interessante. O que é isso, doutora? É uma menina nova, sim, quer dizer, emagreceu, e a aorta, ela depois que ela sai do coração, ela vai dando os ramos e ela desce ao lado da coluna. Ela desce ao lado da coluna e depois ela se divide lá para as pernas. Então, se você pegar uma pessoa magra, qualquer pessoa, mesmo os mais gordinhos, se deitar na palpação com a mão, eu consigo sentir o pulso da aorta. Quanto mais magro, mais é sensível. Então, provavelmente, ela deve ficar deitadinha na cama dela. E ela vê um negócio... põe a mão e sente pulsar. E aí ela ficou... Normal. Normal. Só isso normal. Obviamente que existem condições patológicas, que não é o caso dela, que ela é jovem e não tem nada a ver, mas, por exemplo, em aneurismas, que são dilatações da aorta, às vezes isso muda. Então, você tem, às vezes, pacientes de 50 anos, 40, 50, 60 anos, que não sentiam nada, de repente, mas sentiam uma pulsação com dor. Pode ser um aneurisma de aorta. Um aneurisma de aorta. Entendeu? Porque dilatou a aorta. Mas coisa. Esquece, ela não tem isso. Tá tudo bem, tá tudo bem. Vamos só fechar com esse vídeo, então, que é super bacana, que localiza aí o coração. Como eu falei, o coração está no meio do peito, um pouquinho mais para a esquerda, né? Aqui as válvulas funcionando, a válvula do lado direito, que é a tricúspide, aqui levando daqui, vem para cá, o sangue vai para o pulmão, recebe oxigênio, volta desse outro lado, já oxigenado e sai para o corpo todo. Olha só. Aqui fantástico, né? O coração contraindo, quer dizer, eu sou até... Não devo falar que é bonito, porque é uma coisa que eu adoro fazer. Vamos ver o que... Aqui as válvulas, olha, bem bonitinhas funcionando. Isso é o funcionamento normal? Normal da válvula. Quando você tem o prolapso, no caso é dessa válvula, mas ela é parecida com essa, ela abaula um pouquinho, como se ela abaulasse mais assim para cima. Entendi. Essas válvulas estão presas. Então, tudo aqui a gente pode fazer cirurgia quando tem problema? Se precisar, pode. Você pode trocar a válvula, você pode fazer uma plástica na válvula em alguns casos. Tem Hoje de você válvula consegue trocar algumas válvulas dessas com catéter também. Olha só. Quer dizer, já tem esse tipo de novidade. Em pacientes muito idosos, nós temos uma coisa que a gente pode também trazer para você, para mostrar, que é a troca da válvula aórtica, na verdade, uma colocação de uma nova válvula para pacientes que têm alto risco cirúrgico, que não conseguiriam operar. Nossa. Hoje é uma porcentagem grande da população. Que interessante. E você coloca uma válvula em cima dessa, através de catéter, num procedimento de 1 hora e a pessoa vai embora 3 dias depois. E vida E normal. Ela teria um risco cirúrgico de 40%, quer dizer. Olha só. Você muda bastante, que é essa válvula aqui, a válvula aórtica. Olha, doutora Eli, só posso te agradecer mais uma vez, porque é muito bacana poder passar esse tipo de alerta, conhecer aí como isso funciona e, poxa, vamos fazer o check-up, gente, vale a pena. Como a gente disse, em alguns casos, o susto pode vir, mas você fez a sua parte, você fez lá seus exames direitinho, está se cuidando, então é claro que a gente vai minimizar tudo isso. Quero agradecer mais uma vez, doutor Hélio Castelo, que é cardiologista, e eu vou agradecer, gente, um grupo muito bacana, que é o grupo Angiocardio. Quem tiver dúvidas, lá tem tanta informação importante. O site é o www.grupoangiocardio.com.br, grupoangiocardio.com.br. Quem conhece profissionais, como o Dr. Hélio sabe, o quanto eles são, assim, incrivelmente rápidos e atentos para salvar vidas. Mais uma vez, obrigado, doutor. Até
a próxima 2015 maravilhoso, com mais saúde e menos problemas, não é verdade? Com certeza. Um beijo. Obrigada. Até a próxima.